referência na recuperação física de atletas como Ronaldo Fenômeno, Alexandre Pato e Renato Augusto. Diante dessa possibilidade, o decidiu reunir também outros nomes com passagem pelo CT Joaquim Grava para tratamentos médicos. Entre os 10 jogadores listados abaixo, há nomes ligados a rivais paulistas, como o próprio Luiz Fabiano e também o zagueiro ex-São Paulo Luiz Gustavo. Há também quem estivesse defendendo a seleção brasileira e mesmo assim optasse pelo CT do Timão para tratamento, como aconteceu com o volante Luiz Gustavo. Confira a relação completa abaixo. Sem jogar profissionalmente desde novembro do ano passado, Luiz Fabiano fez 2 cirurgias no joelho desde então. Ele vinha utilizando a estrutura da Ponte Preta para se recuperar, mas não conseguiu contrato por lá justamente por conta da condição física. Recentemente, o presidente corintiano André Sanches convidou o centroavante de 37 anos de idade, ex-São Paulo e Sevilla, para dar continuidade ao tratamento no CT Joaquim Grava. Em situação similar à que pode acontecer com a Luiz Fabiano, Lima utilizou o CT Joaquim Grava no primeiro semestre de 2018 para dar seguimento a um tratamento no joelho pós-cirurgia. Hoje com 35 anos, o centroavante ex-Benfica chegou a se oferecer para o Corinthians, mas o negócio não foi adiante por falta de interesse do clube. Falando em Benfica, Jonas, que faz parte do atual elenco da equipe portuguesa, aproveitou o último período de férias para, em junho, realizar trabalhos de prevenção de lesões no CT Joaquim Grava. Aos 34 anos, ele utilizou as estruturas do Laboratório de Biomecânica R9.6 Rodrigo Tadei, revelado no Palmeiras no início do século, passou pelo CT do Corinthians no primeiro semestre da atual temporada para tratar uma lesão na panturrilha. O jogador de 38 anos estava sem clube na ocasião, com vínculo recém-encerrado junto ao Perugia, da Itália. Hoje no Flamengo e com 28 anos de idade, o volante Rômulo utilizou o CT do Corinthians para realizar um tratamento no segundo semestre de 2012. Na ocasião ele era jogador do Spartak de Moscou, da Rússia, e havia passado por grave lesão ligamentar no joelho. Então presença constante nas listas de convocação da seleção brasileira, o volante Luiz Gustavo, ex-Wolfsburgo e hoje no Olympique de Marseille, precisava realizar tratamento de uma lesão no menisco do joelho. Aproveitando a oportunidade de passar um período no Brasil, ele utilizou o CEPRO, Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira, tendo inclusive posado para fotos com a camisa de treino do Corinthians. Uma curiosidade sobre Luiz Gustavo diz respeito ao clube de formação do volante, o Corinthians de Alagoas. Outro volante a utilizar o CT do Corinthians para tratamento é René Júnior, mas calma lá. Apesar de hoje o jogador corintiano também está lesionado, o volante entra nesta lista pois, em 2015, quando ainda defendia o chinês Guangzhou Evergrande, ficou em tratamento no Corinthians para tratar de uma lesão no pubis. Na ocasião, o Timão até tentou a contratação do jogador, mas não houve liberação por parte dos chineses. Houve caso até mesmo de gringo procurando o CT do Corinthians. Foi o zagueiro ucraniano Dmytro Chigrinsky, ex-Barcelona, em 2013, ciente do tratamento que Alexandre Pato vinha tendo no Timão, o Beck solicitou os serviços alvinegros e passou cerca de 4 meses no CT Joaquim Grava. Conforme relatado em reportagem de 2015 do portal Globoesporte.com, uma curiosidade ainda marcou a passagem de Chigrinsky pelo Corinthians. Ele queria pagar pelo tratamento. O clube do Parque São Jorge, por praxe, não cobra qualquer quantia dos atletas que fazem tratamento no CT Joaquim Grava. O zagueiro Gustavo Carbonieri, de 26 anos, talvez seja o caso mais recente de forasteiro no CT Joaquim Grava.
Após passagem pelo Hajduk Split, da Croácia, o brasileiro utilizou as instalações do Corinthians para tratar, no último mês de agosto, uma lesão ligamentar no joelho. Em Terras Tupiniquins, acumula passagens por Ponte Preta, Bragantino e Rio Preto. No ano passado, o zagueiro ex-São Paulo Luiz Eduardo finalizou sua recuperação física no CT do Corinthians. Ele havia sido dispensado do clube do Morumbi justamente pela dificuldade em se recuperar de lesões consecutivas sofridas na coxa e no joelho. Na época, com 30 anos de idade, ele estava lesionado fazia quase 2 temporadas.